repete comigo assim: tudo que ela diz que eu posso, eu posso. Tudo que ela diz que eu tenho, eu tenho. A palavra de Deus é verdade. A questão é eu crer nela. Eu preciso crer na palavra. Só isso. E ali às vezes nós temos tanta dificuldade em crer na palavra. Nós estamos conversando sexta sobre palavra de e palavra de discernimento de glória a Deus. Vocês foram muito bem, vocês foram aprovados. Eu hoje entendo ter recebido essa direção de Deus, conversar sobre um assunto que talvez você ache assim, mas não é profético isto. Quando a Bíblia me dá uma promessa, a Bíblia tem, não sei quantas promessas, mas tem muitas promessas. Quem que sabe quantas promessas ela tem? Mais de 3.000. 6.000. Mais um pouco chega em 10. O que eu faço com essas promessas? Elas estão aqui. Quando que elas passam a ser verdade? Quando que uma promessa passa a ser verdade? Se eu digo para o Fábio assim: Fábio, esta caneta é sua. É dele? O que vocês acham? Sim, mas não está com ele, está comigo? Quando que passa a ser dele? Agora é dele. Ele não quer, ele quer devolver. Agora é dele. As promessas, tá? As promessas são minhas quando eu recebo elas. Se eu não receber a promessa, fico sem. Nós hoje fomos convidados para um almoço muito bom, uma companhia muito boa. Quando que esse almoço passou a ser nosso? Quando que esse almoço passou a ser meu? A hora que eu fui convidado? Até ali ainda não, né? A hora que nós fomos à casa. Tá tudo certo até aí, gente? Estou falando alguma coisa errada? Está na Bíblia? Está de acordo? Eu queria conversar um pouco sobre família. Atos 16, 31, nós temos uma promessa. E essa promessa nos diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e talvez serás salvo tu e a tua casa. E a colinha está lá. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Quem que vai ser salvo se eu creio no Senhor Jesus? Eu e minha casa. Você crê nessa promessa? Para eu crer nas promessas, eu preciso falar. Eu preciso falar.
Eu preciso declarar as promessas. Eu preciso orar as promessas, eu preciso crer nas promessas, eu preciso declarar as promessas. Eu preciso orar as promessas. E aí muitas vezes nós vamos contra a nossa experiência. Começo do ano passado, algo que me chamou muita atenção. Na quarta-feira, na Shalom ali, nós temos o culto de misericórdia. 16h, nós buscamos o que eles chamam de sobra limpa de 2 restaurantes. Aquilo vem para a igreja, é embalado em marmitas e é entregue para os moradores de rua, pessoas extremamente carentes. Mas para eles ganharem a marmita, eles precisam passar pelo culto. Passa pelo culto, ganha. Não passa, você vai ter problemas. Ganha uma marmita, ganha 2 talvez, mas você precisa estar no culto. Mas não deu chegar 4 horas, nós estamos aqui. E nós tivemos uns cultos muito tumultuados. Começo do ano passado. Tivemos alguns cultos muito difíceis. E mas Deus... E estamos lá com moradores de rua, tem prostitutos, tem prostitutas, tem só gente para ser ganha para o Senhor Jesus. E naquele meio eu comecei a declarar: Deus, o Senhor diz na sua palavra que a tua palavra, onde ela é pregada, ela não volta vazia. Deus, eu estou profetizando nesse povo que a tua palavra está caindo em solo fértil. O que eu estava vendo? Eu não estava vendo isso. Eu estava profetizando contra a minha experiência. Eu estava profetizando contra aquilo que meus olhos físicos estavam vendo. Insisti, continuei orando, continuei batendo nessa tecla, e pela graça de Deus, os cultos hoje são diferentes. Como é que está a tua família? Glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que você está aqui. Não é por acaso que você está aqui. Se você, por enquanto, é o único, tá? Você já está aqui. A promessa nos diz: creias tu e será salvo tu, tua casa. Se um na casa crê, é o suficiente. Como é que isso acontece? Gálatas 6, 10. Se você quiser ler o contexto, é muito interessante esse contexto. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa tradução diz principalmente aos domésticos da fé. Faça bem principalmente aos da tua família. Principalmente a tua família. Cônjuges, no meu caso esposa, no caso dela marido, filhos. Eu preciso, queridos, eu preciso prestar atenção no meu testemunho em casa.
eu preciso prestar atenção no meu testemunho em casa. Às vezes nós temos situações em que, misericórdia, a pessoa se lança para algum serviço, tá? Inclusive serviços missionários, se lança para isto, para fugir da responsabilidade em casa. Dentro desse contexto, eu queria ler Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 5, versículo 22. Normalmente é um texto de casamento. Não é verdade? Tá? E nós lemos assim: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito da igreja, de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. 6.1 Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que essa passagem nos diz? Estamos lendo aqui, entre outras 3 coisas, a mulher se sujeita ao marido, o marido ama a esposa e os filhos serem obedientes aos pais. Quando a mulher é sujeita ao marido, ela está facilitando o marido amá-la. Quando o marido ama a esposa, ele está facilitando a esposa se sujeitar a ele. É uma via de 2 mãos. Quando eu amo a minha esposa, eu estou facilitando o caminho dela se sujeitar. Quando eu amo, eu não vou fazer dela minha empregada. Quando eu amo, ela não vai fazer de mim algo contrário à vontade de Deus. Porque ela vai se sujeitar com prazer. Porque eu estou amando com prazer. Eu preciso amar a esposa e a esposa reverenciar o marido, ser sujeita ao marido. Quando nós conseguimos entender isto, e aí nós estamos falando na contramão do que a mídia nos diz, quando nós conseguimos entender isto,
nós vamos mudar as nossas famílias. Quando nós conseguimos entender que a mulher precisa se sujeitar ao marido, e o marido precisa amar a esposa e fazer disso uma verdade, muitos filhos vão ser mais obedientes. Muitos filhos vão ser mais obedientes. Capítulo 6, versículo 4, nós lemos: vós filhos, sede obedientes no Senhor, porque a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O que eu, como pai, estou ensinando aos meus filhos referente à honra? O que meus filhos enxergam nas minhas atitudes referente à honra? O que eles enxergam? O que eu falo? O que eu falo da mãe da minha esposa? No caso, ela não tem a mãe, tem a madrasta. O que eu falo dela? Como é que eu trato a mãe dela? Normalmente eu não chamo de mãe dela, né? Como é que eu trato ela? O que meus filhos estão vendo? Como é que eu trato o pai dela? O que eu falo dos pais dela? É o que provavelmente meus filhos vão falar de mim. Meu filho está falando besteira. Copiou de quem? Aonde ele aprendeu isso? Questão da honra. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Eu gosto de ler esse versículo para os meus filhos e pedir isso deles. Mas eu estou honrando meus pais? Eu honro meus pais? Como é que eu trato meus pais? Queridos, isso é um assunto que não dá muito ibope. Se eu fosse, acho que fazer uma conferência disso, acho que não daria certo. Tá? Acho que não teríamos público. Mas eu preciso ensinar os meus filhos. Eu preciso sentar e conversar com os meus filhos. Mas o que os meus filhos estão vendo no dia a dia? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Papai, não provoque o baixinho lá. Tá? Não provoca ele. Mas criai-os na doutrina e admoestação de quem? Eu preciso criar o meu filho na doutrina e na admoestação do Senhor. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou criar ele na doutrina do Senhor? Sabendo isso daqui.
Se eu sei isso daqui, eu vou poder criar ele assim. Se eu não sei, como é que eu vou criar ele? Por que nós falamos tanto em algo chamado devocional? Quarto de escuta, quarto secreto, como queira chamar o teu tempo com Deus. Por que a gente bate tanto nessa tecla? Como é que eu vou criar os meus filhos na doutrina do Senhor? Eu preciso saber da palavra. E para eu saber da palavra, eu vou ter que investir tempo na palavra. Eu vou ter que me embrenhar na palavra. Senão, como é que eu vou fazer? Isso custa tempo. Isso custa tempo. Eu estar entrando na palavra. Para eu poder ensinar o filho dentro daquilo que Deus pede de mim. Tem filhos que são rebeldes. Está errado ser rebelde, não há dúvida. Mas se a gente começa a olhar para o ensino, começa a olhar para dentro da casa, a gente às vezes começa a dar razão para ele. O que ele recebe dentro de casa? O que ele vê dentro de casa? O que ele escuta do pai falando da mãe quando a mãe está longe? O que ele escuta a mãe falando do pai quando o pai está longe? O que ele escuta os pais falando? Eu estive num retiro de crianças, logo no começo de casado, e continue mandando teus filhos para os retiros, tudo certo. Mas, se você quer saber como está numa determinada casa, vá para um retiro de criança. Tá? As crianças entregam tudo. Tá? Elas vão dizer como é que está a tua casa. Tá? É benção. Mande teus filhos. Mas se você quiser saber como é que está numa casa, vá no retiro de crianças. Elas abrem o coração ali. E eu preciso prestar atenção nisso, queridos. Eu preciso prestar atenção nisso. Eu preciso fazer valer as promessas que nós temos. Nós temos promessas sobre as nossas vidas. Creias tu e serás salvo tu e a tua casa. Faça valer essa promessa. Sobre a tua vida, sobre a vida dos teus. Tá? Presta atenção no teu testemunho em casa. Quando as coisas não estão bem, quando as coisas começam a ficar complicadas, quando a gente fica meio assim, presta atenção no teu testemunho. Como é que você conserta as coisas em casa? Como é que você conserta os relacionamentos? Como é que você conserta com os filhos os relacionamentos? E você vai ver que a tua família vai mudar. Nós tenho no coração de nós estarmos orando. E eu sei da guerra que é. No nosso grupo familiar, da Karen e meu, nós estamos falando disso já pelo menos há uns 3 anos. Cobrando dos queridos, dos amados. E está difícil de colocar isso na cabeça. Mas, como eu vou embora amanhã cedo, né, se tem alguma pergunta, pergunta já, porque amanhã cedo nós... qualquer coisa o Fábio responde. Eu queria deixar um desafio para nós. E se for possível, eu gostaria que
dentro do possível, que o Fábio lembrasse vocês disto. Isso que nós vamos fazer daqui um pouco. É algo extremamente importante, queridos. Quando eu estou orando, nós estamos orando em família. E então está ali o marido, está ali a esposa, estão ali os filhos. Quando eu estou orando pelos meus filhos, pela minha esposa, estou orando com ela. Eu oro por ela, mas eu preciso orar com ela. Eu estou orando com ela diante dos filhos. Para os filhos, por quem que eu estou orando? Muda a figura, eu estou orando pela esposa, muda a figura, muda para cá. Olhando daqui para cá. Por quem que eu estou orando? Por quem? Para a mãe deles. Diante dos filhos, eu não estou orando pela minha esposa. Eu estou orando pela mãe deles. Quando a mãe deles ora por mim, por quem que ela está orando? Pelo pai deles. Vocês viram como é que muda? E, queridos papais, você já vai ter a oportunidade de fazer isto. Tá? Nós já vamos fazer uma bagunça santa aqui. E você vai orar pelos teus filhos. Você vai orar pelos teus filhos e você vai orar com os teus filhos. E se você pudesse, se você topasse esse desafio, nós temos não por tradição, mas por costume, lá em casa, de fazermos isso no domingo à noite na volta do culto. Volta de celebração. Claro que hoje não vai dar, né? Tá? Ok. Mas, domingo à noite, nós voltamos à celebração, prepara-se um lanche, come-se o lanche, e depois nós oramos. E de acordo com a disposição da mesa, a Karen está sentada à minha esquerda, e aí começa o que está na minha direita, todos os filhos oram, tá? Filho, a filha, a nora, minha esposa, a mãe deles, e depois eu oro. E eu oro com imposição de mãos sobre cada um deles. Deixa eu fazer uma prova. Quem que faz isso aqui? Glória a Deus, temos 2 pessoas. Excelente começo. Esse desafio eu queria deixar para vocês. Querido papai, trabalhe para isto. Querida mamãe, a hora que o papai esquece, ajuda a lembrar ele. Ajuda a lembrar ele.